o estudo da química de aldeídos e cetonas. A gente falou na nossa última aula, né, sobre as reações envolvendo nukleófilos de carbono, mas focalizando os compostos organometálicos de lítio e de magnésio, os reagentes de DNA. E hoje nós vamos continuar falando de uma reação muito importante em química orgânica, porque é uma ferramenta extremamente poderosa de formação de ligação carbono-carbono, que é exatamente a reação de Wittig. A reação de Wittig, ela foi desenvolvida por esse senhor, Georg Wittig, né, que foi um químico alemão, que desenvolveu essa reação aplicando ela na síntese de alcenos, que a gente chamaria também de reação de olefinação, que vem da questão de que é uma metodologia de preparação de olefinas, né? Uma outra designação, uma outra nomenclatura para essa família de compostos que possuem ligações duplas carbono-carbono. Essa reação recebeu o nome do seu desenvolvedor, passou a ser conhecida como reação de Wittig. É uma metodologia extremamente útil em síntese orgânica, e a partir dela outras variações que nós não vamos entrar em detalhes aqui também foram desenvolvidas. E devido a esse trabalho extremamente importante e pioneiro desenvolvido por Georg Wittig, ele recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1979, exatamente pelos trabalhos nessa área. Bom, em que consiste a reação de Wittig? Consiste na reação de um ânion de carbono presente num ilídio, no que a gente chama de um ilídio de fósforo, ou seja, um composto no qual você tem na mesma estrutura um fósforo carregado positivamente e um carbono com uma carga negativa, um ânion de carbono. E por ser um ânion de carbono, isso envolve, na verdade, um carbono nucleofílico. Isso aqui é conhecido, na verdade, como um zwitterium, ou seja, é uma estrutura que é um íon dipolar, uma estrutura neutra, mas que possui duas cargas opostas nela, e a reação se dá pelo ataque nucleofílico desse carbânion sobre o carbono carbonílico, que a gente já viu é um carbono deficiente em elétrons devido a essa polarização das ligações carbono-oxigênio, e com o ataque desse par de elétrons do ilídio sobre o carbono carbonílico, a ligação pi se rompe e se liga ao fósforo. A gente vai ver daqui a pouco o detalhamento do mecanismo dessa reação. Esse ataque, né, consecutivo do ânion e do par de elétrons da ligação pi sobre o fósforo leva à formação de um intermediário que depois sofre uma clivagem, uma ruptura, gerando dois fragmentos, sendo que um deles é um alceno e o subproduto da reação que é o óxido de trifenol e fosfino. O alceno é o nosso produto, é o produto desejado, né? Para o qual a reação foi desenvolvida. Ok? Bom, vamos falar um pouco do mecanismo dessa reação e vamos começar pela preparação do ilídio. Tem aqui em duas etapas o detalhamento da preparação do ilídio de fósforo. Como é que esse ilídio é feito? Ora, a preparação do ilídio se dá através de uma reação do tipo SN2, da trifenilfosfina, onde o par de elétrons do átomo de fósforo faz um ataque nucleofílico sobre o carbono de um aleto de alquila.
No momento que esse ataque se faz, a ligação carbono-halogênio se rompe, você tem a perda do halogeneto, na forma de X-, aqui representado, e o fósforo, que com seu par de elétrons era neutro, ele fica com uma carga formal positiva. Então, aqui, nessa etapa, você ainda não tem o ilídio, mas sim o sal de alquil fosfônio. Digamos que eu tenho aqui um brometo de alquilo. Então, eu vou ter o brometo de alquil fosfônio aqui, porque X- vai ser Br-. Né? Na etapa seguinte, eu preciso tratar esse sal de alquil fosfônio com uma base. Essa base, normalmente, é um organometálico. Um derivado organometálico, por exemplo, de lítio. Butilítio, muito usado. Uma espécie extremamente básica. Essa base abstrai esse hidrogênio, que tem uma acidez considerável devido a esse carbono que sustenta essa ligação do hidrogênio, está ligado a um fósforo carregado positivamente. Então, a base abstrai H+, abstrai próton, e forma, aí sim, perdão, aqui está errado, a gente tem que corrigir esse aqui é um erro do livro. Tá? Essa carga não é positiva. Aqui eu não tenho carga positiva. Na verdade, eu tenho um par de elétrons não compartilhados sobre o carbono que define uma carga negativa. Sobre o fósforo, sim, eu tenho uma carga positiva, o que leva à formação do meu ilídio de fósforo. Esse aqui que é o reagente de Wittig. Bom, preparado o reagente de Wittig, o ilídio de fósforo em mãos, a gente consegue, então, fazer a adição desse ilídio sobre a carbonila tanto de aldeídos quanto de cetonas. Obviamente, como a gente já falou em aulas anteriores, comparativamente, os aldeídos são mais reativos frente a nucleófilos do que as cetonas, porque eles são menos impedidos e, normalmente, o efeito eletrônico dos grupamentos ligados ao carbono carbonílico diminuem a deficiência em elétrons das cetonas comparativamente aos aldeídos. Então, por efeitos estéricos e eletrônicos, os aldeídos são mais reativos frente a nucleófilos. Aqui um exemplo específico da mesma reação que a gente acabou de ver, SN2 da trifenilfosfina sobre o brometo de metila, perda de Br-, né? Isso aqui é uma reação de SN2, formação do sal de alquilfosfônio, brometo de metilfenilfosfônio. Esse sal de alquilfosfônio, na segunda etapa, reage com alquilítio, aqui o fenillítio, poderia ser também o butilítio, um ou outro, são bastante usados. Isso abstrai H+ dessa metila, ok? Nesse caso aqui, como é o fenillítio, eu tenho formação de benzeno, mais o brometo de lítio correspondente, e aqui sim o ilídio de fósforo sendo obtido, ok? Esse ilídio de fósforo, na verdade, como a gente viu, tem uma carga negativa sobre o carbono e tem cargas opostas em átomos adjacentes, né? Negativa sobre o carbono e positiva sobre o fósforo. Eu posso imaginar uma forma de ressonância na qual essa molécula ela está também neutra, mas sem cargas. Aqui eu tenho uma ligação dupla entre fósforo e carbono. Contudo, a contribuição dessa forma de ressonância aqui é muito pequena. Na verdade, eu tenho uma densidade de carga negativa muito importante sobre esse carbono, porque essa forma de ressonância aqui neutra, ela contribui muito pouco para a estabilidade, né, e para explicar a reatividade dessa espécie. Por quê? Porque carbono e são átomos de tamanho bastante diferentes e para haver ressonância, compartilhamento de elétrons, tem que haver sobre orbitais. E como os orbitais são de tamanho bastante distinto, o que acontece? Você tem uma contribuição muito mais importante dessa forma aqui, na qual o carbono está como um carbânion.
ele tem uma densidade de carga, ele tem uma carga formal, na verdade, negativa, e o fósforo está positivo. Então, esse ilídio, ele faz a reação de adição sobre a carbonil. Aqui eu tenho uma reação geral, uma descrição geral do ataque do ânion sobre o carbono carbonílico deficiente em elétrons. A ligação π se rompe, e o par de elétrons da ligação carbono-oxigênio forma uma ligação oxigênio-fósforo, levando à formação do que a gente chama de oxafosfetano. É esse sistema de um anel de 4 membros. Exatamente por ser um anel de 4 membros contendo fósforo, oxigênio, né? É um anel bastante tensionado. Isso fragmenta, quebrando essas duas ligações. Os pares de elétrons dessa ligação formam a dupla carbono-carbono e a dupla fósforo-oxigênio, levando nessa fragmentação aqui a formação do alceno e do óxido do trifenilfosfina. E aí eu tenho a formação da ligação dupla carbono-carbono, exatamente onde estava a ligação dupla carbono-oxigênio. Aqui num exemplo específico, eu tenho esse ilídio atacando, fazendo isso, formando oxafosfetano, que fragmenta com esse par de elétrons vindo para cá, esse par de elétrons vindo para cá, gerando o alceno mais o óxido de trifenilfosfina. Nesse caso, eu tenho a formação do metileno ciclohexano. Eu posso mostrar para vocês outros exemplos, colocar aqui, por exemplo, pegar de novo a ciclohexanona, reagindo com o ilídio de fósforo. E esse ilídio vai sofrer um ataque no carbono carbonílico, esse par de elétrons forma o anel de 4 membros com fósforo, gerando esse intermediário oxafosfetano. Eu vou colocar aqui, porque aí a gente acompanha o mecanismo passo a passo. Okay? Aqui o fósforo com 3 fenilas, aqui o oxigênio, formou o oxafosfetano. Ok? Esse par de elétrons vem para cá, esse par de elétrons vem para cá, e aí eu tenho a formação do produto desejado, que é o alceno correspondente, como subproduto, o óxido de trifenilfosfina. Aqui eu tenho um exercício que é exatamente um exercício inverso. Eu já tenho aí a estrutura do alceno e quais seriam, né, a estrutura do composto carbonílico e do reagente de Wittig necessários para construir essa ligação dupla carbono-carbono. Então, exatamente sobre essa dupla ligação aqui que a gente tem que pensar. Então, os dois fragmentos se encontram aqui. Então, a estratégia pode ser a reação da propanona com o ilídio aqui mostrado. E botar aqui as duas formas de ressonância dele. Perdão. Escrever as duas formas de ressonância desse reagente de Wittig, desse ilídio de fósforo. Sabendo que a forma na qual eu tenho carbônio é a forma contribuinte de ressonância mais importante.
faz o ataque, eu fecho o oxafosfetano, ele evolui para a quebra da ligação, das duas ligações do anel de 4 membros, e eu tenho no final a formação do produto, né? Sabendo que esse radical aqui é também representado dessa maneira, fenila, né? Ok, gente? E aí eu resolvi o exercício proposto, mostrando quais seriam os reagentes indicados para a formação desse produto. Obviamente, esse reagente de Wittig, esse lídio de fósforo, ele vai ser preparado a partir do aleto de alquila, reagindo com tefenilfosfina, seguido do tratamento de uma base, como a gente viu anteriormente. Outra reação extremamente importante envolvendo nucleófilos de carbono, adicionando sobre compostos carbonílicos, é a reação de adição de enóis e enolatos a aldeídos e cetonas. Essas reações são chamadas de adições aldólicas e condensações aldólicas quando elas evoluem até o produto de eliminação. Normalmente isso aqui, as condensações geram uma carbonila alfa, beta insaturada. E as adições aldólicas, na verdade, você está no meio do caminho da condensação, você tem como produto aqui um aldol, que pode, então, evoluir para o produto de eliminação. Como exemplo, eu tenho 2 moléculas de acetaldeído, tratado em meio básico, hidróxido de sódio 10% aquoso, na temperatura de 5 graus, ou seja, numa baixa temperatura, porque eu não quero que a reação evolua para uma condensação, para uma eliminação. Eu quero obter o aldol intermediário, ele está aqui, ó, o aldol obtido, que é um alfa-beta-hidroxialdeído. Ok? Então, são 2 moléculas do mesmo composto carbonílico reagindo entre si. Devido a isso, eu posso chamar essa reação de uma autocondensação. Para eu entender basicamente o que acontece, vamos começar pelo acetaldeído, a gente entender o que é um composto carbonílico enolizável ou não enolizável. O acetaldeído, ele é enolizável. Por que ele é enolizável? Ele possui no carbono alfa, ou seja, no carbono vizinho à carbonila, o hidrogênio, e quando esse composto carbonílico acetaldeído tratado com uma base, essa base abstrai esse hidrogênio alfa, que é ácido, e a acidez dele se justifica exatamente pela formação desse ânion que está em ressonância com esse outro contribuinte. Que a gente chama de enolato. Ou seja, o acetaldeído ele enolisa em condições básicas e enolisa também em condições ácidas, porque se eu tenho o acetaldeído e coloco ele meio ácido, se o acetaldeído protona, forma esse oxônio, né? Agora tem esse oxigênio com uma carga formal positiva. Esse oxônio está em ressonância com essa espécie onde eu tenho, desenhar assim, onde eu tenho agora o oxigênio neutro
e o carbono positivo. Bom, como eu consumi H+, no início para protonar um dos pares de elétrons do oxigênio, eu libero H+ para o meio e tenho a formação do enol. Então, aqui em meio ácido, eu formo o enol, em meio básico, eu formo o enolato correspondente ao acetaldeído. Agora, um exemplo de composto carbonílico não enolizável. Ainda mostrando os aldeídos, o benzaldeído, olha só, o carbono alfa, ele é um carbono quaternário. Esse carbono aqui é um carbono quaternário. Eu não tenho hidrogênio ligado a ele, então ele é não enolizável. Okay? Da mesma maneira que esse aldeído é não enolizável, porque ligado a esse carbono eu tenho 3 metilas, carbono quaternário, não tem hidrogênio, esse é o carbono alfa, ele é não enolizável. Ok? Vamos ver uma cetona não enolizável. Essa cetona, nenhum dos dois carbonos alfa possui hidrogênio ligados a ele, são carbonos quaternários, também não enolizável. Já essa cetona aqui, a cetofenona, tem um carbono quaternário, mas o outro carbono alfa, esse carbono alfa não tem hidrogênio ácido, enolizável. Agora, nesse carbono aqui, sim. Então, esse aqui, essa cetona, ela é enolizável. Ok? Então, para um composto carbonílico ser enolizável, ele tem que possuir um hidrogênio ligado ao carbono alfa, a carbonila, um carbono diretamente ligado ao carbono carbonílico. Isso é uma característica de um composto enolizável. Por quê? Porque no momento que eu tenho um hidrogênio, digamos aqui, apagar uma dessas metilas, esse composto, esse aldeído é enolizável. No carbono alfa ele possui um hidrogênio, olha só. Então isso aqui consegue enolizar, tá? Se eu trato ele com base, a base abstrai H+, eu formo o enolato correspondente. Ok? Eu tenho um aldeído, nesse caso, enolizável. Por que ele é enolizável? Porque ele possui hidrogênio ácido, pode ser abstraído por uma base, sustentado pelo carbono alfa, o carbono exatamente vizinho, né, adjacente, o carbono vicinal ao carbono carbonílico. Okay? Essa questão dos compostos carbonílicos serem enolizáveis ou não são importantes quando a gente for ver as condensações aldólicas cruzadas. Aqui na autocondensação do acetaldeído, eu tenho um mecanismo detalhado aqui para a gente visualizar. A base abstrai H+, forma o ânion enolato, olha, está aqui mostrado, tá? Carga negativa sobre o oxigênio. Esse enolato é um nucleófilo e o aldeído, na sua forma não enolizada, vai agir como eletrófilo, ou seja, quando eu coloco em presença de base o acetaldeído, eu tenho coexistindo no meio a forma dele não enolizada com a forma enolizada. Então, eu tenho um nucleófilo e um eletrófilo. E são exatamente essas duas espécies do mesmo composto que vão reagir entre si. Então, o enolato faz o ataque nucleofílico à carbonila deficiente em elétrons, forma uma ligação carbono-carbono, que é exatamente essa ligação aqui que foi formada. E eu tenho um alcóxido intermediário formado aqui nessa etapa.
Esse alpóxido, ele abstrai H+ do solvente presente no meio, estou em meio aquoso, forma hidróxido, ok? E eu tenho o produto de adição aldólica, o produto aldólico que a gente chama genericamente de aldol. Nesse caso, como eu falei, é o alfa-beta, então é um beta, hidroxila com carbono beta, então beta-hidroxi aldeído. Ok? E aí, olhando todo essas etapas, a gente vislumbra passo a passo o mecanismo dessa autocondensação do acetaldeído em meio básico, que se dá primordialmente devido à acidez desse hidrogênio alfa-A carbonila. Tá? Que forma o anianolato age como nucleófilo sobre o próprio aldeído não enolizado, formando a ligação carbono-carbono, e o alpóxido, que depois é protonado e forma o aldol correspondente. A reação de condensação aldólica ela pode reverter para o composto carbonílico de origem, dando uma reação que a gente chama de reação retroaldólica. Então, em meio básico, o aldol ele pode sofrer abstração de hidrogênio da hidroxila do álcool em posição beta a carbonila. Esse alpóxido forma uma dupla carbono-oxigênio e esse par de elétrons da ligação carbono-carbono volta para cá formando um enolato. E depois de protonado gera duas moléculas da propanona, que é o composto carbonílico correspondente. Então, é exatamente passo a passo a reação de volta da reação de adição aldólica. Ela é chamada, por isso, de reação retroaldólica. Okay? Isso é importante. Normalmente, a reação retroaldólica não é o que a gente quer fazer. Normalmente, o que se objetiva fazer quando se trabalha com essa química é a reação de adição para formar o beta-hidroxicarbonílico. Contudo, é importante saber que essa reação pode reverter, porque experimentalmente é preciso, então, ajustar tempo, temperatura, quantidade de reagentes no meio para a gente poder ter um rendimento maximizado em relação à obtenção de produto, já que o produto, frente às mesmas condições que dão a adição aldólica, pode dar também a reação retroaldólica, voltando para os produtos de partida. Ok? Bom, o aldol gerado, né, nessa etapa, um produto de adição, ele continuando em meio básico, tendo esse hidrogênio aqui num carbono alfa a uma carbonila, o meio básico pode abstrair hidrogênio e formar esse enolato, isso aqui é um enolato, ok? Carga negativa acomodada sobre o oxigênio. Só que esse par de elétrons pode voltar, o par de elétrons da dupla vem para cá e expulsa hidróxido, formando um produto de eliminação. Tá? Como a gente comentou, esse aqui é o carbono carbonílico, esse é o carbono alfa, esse é o carbono beta. Devido a isso, essas substâncias com esse tipo de perfil, uma dupla ligação vizinha, uma dupla ligação carbono-carbono vizinha a uma carbonila, é chamado de derivado carbonílico alfa-beta insaturado, ou seja, esse alfa-beta diz respeito à posição da dupla entre os dois carbonos alfa e beta a carbonila. Okay? Esse é um produto de eliminação e uma eliminação que se dá em meio básico. É um mecanismo que a gente chama classicamente em química orgânica de E1CB, ou seja, E1 carbono
iônico, uma eliminação que passa por um carbânion, né, por um enolato, que é formado devido a eu ter um hidrogênio alfa-carbonila ácido, que é abstraído pela base presente no meio, forma um enolato, esse enolato expulsa hidróxido da molécula, isso aqui sai como um bom grupo abandonador, e eu tenho a formação do derivado carbonílico alfa-beta saturado. Ou seja, nesse caso aqui é um aldeído, né? Poderia ser uma acetona, mas nesse caso é um aldeído que eu tenho uma dupla ligação carbono-carbono conjugada à carbonila aldeídica, tá? Caracterizando um derivado alfa-beta insaturado, obtido através de uma eliminação carboniônica via um mecanismo E1CB. Essas condensações também podem ser catalisadas por ácido. Nesse exemplo aí eu tenho 2 moléculas de propanona. Também numa autocondensação. Essas 2 moléculas de propanona, quando tratadas com HCl, geram esse produto. Isso aqui é um produto de condensação aldólica. Mas que, diferentemente do anterior, não foi obtido em meio básico. Então, não tem formação de enolato. Qual a espécie nucleofílica aqui, nesse caso? A gente entende quando vê o mecanismo de protonação, que a gente já falou sobre isso, né, mais no início da aula, o mecanismo em que ocorre a protonação de um dos pares de elétrons do oxigênio da carbonila. Esse oxigênio é protonado, forma esse oxônio, que no que esse par de elétrons da dupla vem para cá neutralizar essa carga positiva do oxigênio, eu perco concomitantemente, com a participação do cloreto, que foi liberado aqui nessa etapa, ele forma HCl, ele abstrai esse hidrogênio aqui em posição alfa. E eu formo esse produto nessa reação, que é um enol. O ânion correspondente ao enol é o enolato, só que ele só se forma em meio básico. Em meio ácido, eu tenho a formação do enol correspondente. E esse enol que é o nucleófilo. Tá? Então, quem vai ser o eletrófilo? O eletrófilo é a acetona protonada. Essa espécie aqui vai agir como eletrófilo. E essa espécie aqui vai agir, que é mais rica em elétrons, como nucleófilo. Se vocês prestarem atenção nessa equação de cima, na equação A, vamos fazer assim para poder organizar, todas essas etapas são equilíbrio. Isso quer dizer o quê? Que no momento que eu coloco a propanona, né, propanona e meio ácido, eu tenho no meio, ao mesmo tempo, coexistindo tanto a acetona protonada quanto o enol correspondente a ela. Então, essas espécies que têm características de nucleófilo e de eletrófilo vão reagir entre si. De que maneira? Essa dupla ligação do enol é extremamente rica em elétrons, porque esse carbono está ligado a um oxigênio, esse carbono está ligado ao oxigênio, e tem a participação do par de elétrons dele, que doa por ressonância para a nuvem de elétrons π desse alceno. E aí a ligação π ataca o carbono da carbonila protonada, que é altamente deficiente, okay? Formando uma ligação carbono. Deixa eu deixar marcado aqui só o carbono que vai formar a ligação carbono-carbono. Essas 2 ligações aqui, esses 2 carbonos aqui que estão sendo envolvidos em ligação. Essa é a ligação formada, ok? Essa espécie pede mais para lá. Perdão. Deixa eu apagar isso aqui. Na verdade, essa espécie aqui, esse oxônio, ele está desenhado aqui novamente. Ele perde H+, dessa maneira, e esse próton vem para essa hidroxila, formando o oxônio aqui desse lado, né?
Esse hidrogênio é extremamente ácido, por estar alfa-carbonila também. Então, o cloreto liberado no meio, quando que o cloreto foi liberado? Nessa etapa de protonação, né? Lá do início. Cloreto presente no meio abstrai H+, forma HCl, e eu tenho perda de água, que sai muito bem como uma molécula neutra, e formação do produto de condensação aldólica. Só que essa reação especificamente, como a gente pode ver no detalhamento do mecanismo, ela é catalisada por ácido. As condensações aldólicas podem acontecer também entre dois compostos carbonilados diferentes. Aqui eu tenho um exemplo do etanol, do acetaldeído, reagindo com propanal, um aldeído de 3 carbonos. Olha só. Aldeído de 2, aldeído de 3 carbonos. Em meio básico. O que acontece nessa reação, que está mostrado aqui na estrutura dos produtos formados? Acontece formação de 4 produtos em mistura. Eu tenho formação de mistura de produtos, é exatamente o que é coisa de se evitar quando eu faço uma reação orgânica. Por que eu tenho formação de uma mistura aqui de 4 produtos? Porque os componentes, os 2 carbonílicos aqui, eles são enolizáveis. Ó. Então, eu tenho o enolato formado a partir do acetaldeído, reagindo com ele mesmo, reagindo também com propanal. Eu tenho a autocondensação do propanal, pela reação do enolato formado a partir dele com ele mesmo e com etanol. E nessas combinações eu tenho a geração de 4 produtos diferentes no meio, de maneira que essa reação não é interessante sinteticamente. Por quê? Porque gera mistura, e é exatamente o que a gente evita nesses casos. Tá? Depois, inclusive, vocês podem, né, exercitar o entendimento do mecanismo dessa reação, levando a formação do enolato de cada um deles e vendo o mecanismo de formação de cada um desses 4 produtos aqui, escrevendo o mecanismo para cada um deles. Okay? Eu sugiro a vocês fazerem esses 4 mecanismos, que vão ser muito próximos um do outro, como um exercício, tá? Para vocês entenderem o mecanismo da condensação aldólica. Mas, de fato, eu tenho aqui 2 produtos de autocondensação. Quais são os 2 produtos de autocondensação aqui? Ó, esse é formado pela condensação de 2 moléculas de acetaldeído, e esse é formado pela condensação de 2 moléculas de propanal. Isso aqui são produtos de autocondensação. E eu tenho também 2 produtos de condensação cruzada. Condensação aldólica cruzada. São esses 2 produtos aqui. Tá? Levando uma mistura de 4. Então, como fazer uma condensação aldólica cruzada de maneira que ela seja interessante sob o ponto de vista sintético? Eu posso fazer isso reagindo um composto carbonílico não enolizável com um enolizável. Ou seja, o enolizável, somente ele vai formar enolato, que no caso vai ser a acetafenona.
o não enolizável, ou seja, o enolato da acetofenona vai agir como nucleófilo. E o benzaldeído, que não enoliza, porque não tem hidrogênio no carbono alfa, ele vai agir como eletrófilo. Então, essa diferença entre os dois carbonílicos vai dirigir a minha reação a formar um único produto. E aí essa reação cruzada, esse aqui é um aldol cruzado, passa a ser uma reação sinteticamente interessante. Mas ela só é possível, as condições são as mesmas, meio básico, tá vendo? A temperatura controlada, mas eu tenho que reagir um não enolizável com um enolizável. Esse aqui vai agir como eletrófilo e esse de cá, o enolato correspondente a ele, vai agir como nucleófilo. E aí eu faço essas duas espécies reagirem entre si, depois vou ter o aldol, que elimina e vai gerar a dupla ligação carbono-carbono. Essa ligação aqui que é formada. Né? Isso aqui vem do benzaldeído e essa porção para cá vem da acetofenona. Outra reação também interessante são as ciclizações via condensações aldólicas cruzadas. O que eu tenho aqui? É uma condensação, na verdade, numa versão intramolecular, que leva à formação de um ciclo, um sistema cíclico. Okay? Se vocês numerarem aqui o produto de partida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho o mesmo número de carbonos aqui no produto final. 4, 5, 6, 7. Foi essa dupla ligação carbono-carbono que se formou entre o carbono 3 e o carbono 7, ou seja, entre esse carbono e esse. Okay? Eu formei um anel de 4 a 7, perdão, de 3 a 7, um anel de 1, 2, 3, 4, 5 membros. Como é que essa reação se dá? Eu tenho a formação de vários enolatos, na verdade, mas um deles está aqui mostrado, que é o que vai reagir majoritariamente. Meio básico abstrai H+, do carbono alfa a carbonila cetônica, forma esse enolato. O enolato ataca a carbonila do aldeído, que é mais reativa do que a carbonila da cetona. Né? E aí eu fecho essa ligação carbono-carbono. Essa ligação aqui é fechada. Eu tenho o alcóxido intermediário formado. Esse alcóxido abstrai H+, do meio da água, do solvente, forma o aldol, é o produto de adição aldólica que está aqui mostrado, é carbonila, carbono alfa, carbono beta. Isso aqui é uma beta hidroxi cetona. Só que nessas condições ela elimina. Elimina como? Carbono alfa ainda tem hidrogênio ácido, né? Enoliza, eu libero hidróxido para o meio, abstração de H+ pelo hidróxido forma a água, e eu tenho aqui o produto de condensação. Por que aqui eu digo que outros ânions enolato podem ser formados? Porque, de fato, eu tenho várias possibilidades. Isso pode enolizar, né, o aldeído. Contudo, a reação do enolato do aldeído sobre a cetona, ela é mais lenta, porque a cetona é mais impedida estericamente e menos reativa também devido aos efeitos indutivos desses grupamentos alquil que compensam a deficiência, em elétrons desse carbono carbonílico. Então, a carbonila do aldeído é mais deficiente do que essa aqui. Tá?
O ânion gerado nessa posição aqui da cetona fecharia um anel de 7 membros aqui, que é desfavorecido entropicamente. Na verdade, o enolato mais reativo é aquele que vai formar o produto mais favorecido entropicamente. De fato, esse ânion aqui, ele está muito mais próximo ao carboniladaldeído, que é bastante reativo, favorecendo a formação, o fechamento dessa ligação carbono-carbono em detrimento das outras. Então, essa ligação carbono-carbono é formada entre o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, ligação entre o carbono 3 e o carbono 7 forma o alpóxido, que gera o aldol, o produto de adição aldólica, e em meio básico elimina, formando o produto de condensação, uma condensação intramolecular, muito mais favorecida, né, muito mais rápida, digamos, mais favorecida cineticamente do que a intermolecular, por questões entrópicas, né? A entropia favorece as reações intramoleculares, e o tamanho do anel que está sendo formado também, anéis de 5 e anéis de 6, são favorecidos nessas sequenciações. Então, eu tenho a formação desse produto aí como o único produto dessa reação de condensação. Bom, em linhas gerais era isso, e a gente continua na próxima aula.